Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, vamos conversar sobre os mistérios da história? Pessoal, um belo dia passeando pelos sebos da cidade de São Paulo. Vocês sabem que eu sou fuçador de sebo. Achei um livro bastante interessante. Esse livro chama-se Mistérios da História. Foi publicado em 1966 pela editora Nova Fronteira. Livro de Alain Decaux, Mistérios da História. Esse livro eu achei super interessante, procurei esse livro na estante virtual, em alguns outros sebos, e não vi. Esse livro parece ser uma raridade. Já está bem maltratado pelo tempo, mas ele está em boas condições e deu para ler. É um livro muito interessante, um livro muito diferente dos livros modernos que falam história. Esse livro, gente, está à venda em ajashop.com.br, que é o meu site lá onde eu vendo livros. E esses livros usados são utilizados para recapitalizar e comprar outros livros. Para quê? Para fazer novas resenhas para vocês. O que esse livro fala? Esse livro ele fala de Mata Hari. Sabe quem foi Mata Hari? Mata Hari foi uma espiã, considerada uma espiã alemã na Primeira Guerra Mundial. Mata Hari era de nacionalidade holandesa, mas passou muito tempo por uma dançarina indiana. Era uma cortesã, uma mulher que tinha uma vida bastante interessante, como todas as cortesãs aí no início do século XX. E ela foi condenada por espionagem. E esse livro fala desse processo contra Mata Hari, fala todos os autos e dá a entender, pelo menos pelos autos, que de espiã ela não tinha nada. Ela foi simplesmente vítima aí das circunstâncias. E fala também do misterioso nascimento do general Weygand. O general Weygand, ele era um general da Primeira Guerra Mundial, um general muito famoso, um general considerado um herói de guerra, e teve uma origem um tanto quanto obscura, né? Ele fala um pouco de uma certa teoria da conspiração em torno aí do nascimento desse general. Fala também da estranha missão de Rudolf Hess. Vocês sabem quem foi Rudolf Hess? Se não sabem, vejam meus vídeos aí sobre o nazismo, né? Que eu falo dele. Rudolf Hess, ele foi o secretário, né? Ele foi o segundo homem no partido nazista. E no auge da Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo estava realmente no auge, ele resolve fazer um voo para a Inglaterra para fazer um tratado de paz com a Inglaterra, entre aspas, sem o conhecimento de Hitler. E ele conta se foi ou não com o conhecimento de Hitler. Será que Hitler sabia dessa viagem de Hess? Será que ele não sabia? Tem que entender o contexto geopolítico daquela época. A Alemanha estava para invadir a Inglaterra. De repente, Hitler resolve tirar todos os preparativos de invasão para a Inglaterra e resolver invadir a Rússia. A maioria dos especialistas de Segunda Guerra Mundial fala que foi a pior decisão que Hitler tomou, porque ele se meteu numa encrenca lá com a Rússia absurda. E se ele tivesse tomado a Inglaterra não iria servir de base para o dia D. Ia ser um pouco mais difícil os americanos enviarem soldados e equipamento para tomar a Europa. A Inglaterra ela foi a grande base para a arrancada final dos aliados na derrota dos alemães. Não era interessante Hitler fazer paz com a Inglaterra? Que aí ele poderia invadir a Rússia mais sossegado? Que a Rússia realmente era um negócio complicado, era a preocupação de Hitler. Então esse livro fala, né, de todas as circunstâncias que levaram a essa situação. Um outro capítulo desse livro ele fala do maior espião da Segunda Guerra Mundial. Esse espião chamava-se Cícero. Sabe quem ele era? Ele era o ajudante de quarto
Não, o cara que cuidava do quarto, simplesmente do embaixador da Inglaterra na Turquia. E pela Turquia ser um país ali numa situação bastante estratégica, todas as decisões tomadas pela Inglaterra iam passar na mesa desse embaixador. E esse espião, ele passou para a Alemanha todas as informações cruciais da guerra, inclusive o dia do dia D, o local do desembarque, que era a Normandia, passou informações extremamente valiosas. Só que os alemães não o levaram a sério. Os alemães chegaram a pagar as informações de Cícero até com dinheiro falso. Se realmente eles tivessem dado razão a Cícero, o destino da guerra seria outro. Então esse livro fala de um autor que foi atrás desse Cícero para saber toda a verdade realmente da história de Cícero. Muito, muito interessante. Fala também dos enigmas do Marechal Pétain. Quem foi o Marechal Pétain? Marechal Pétain, ele foi o grande marechal de França na Primeira Guerra Mundial, e como a Alemanha tomou a França, ela dividiu a França em duas zonas, a zona ocupada e a zona chamada francesa, que era a República de Vichy. E o general Pétain, ele era o chefe da República de Vichy. Então a grande polêmica na história desse marechal é: por que ele resolveu se aliar para salvar essa parte da França da invasão alemã? De qualquer maneira, os alemães já tinham invadido e o próprio marechal mandou muito judeu para campo de concentração. Qual foi realmente a motivação desse marechal? Tem também da estranha morte de Mussolini. A gente sabe, pelo menos pela versão oficial, que Mussolini foi morto por partisanos no final da guerra, quando a Alemanha já tinha tomado a Itália e os aliados já estavam vencendo a guerra. Chegou a ser deposto pela Itália, chegou a ser preso num castelo, e o Hitler mandou tirar Mussolini do cativeiro numa missão também bastante polêmica, chefiada por Otto Skorzeny, que era um oficial das SS. Trouxe Mussolini de volta para a Itália e resolveu recolocar Mussolini de volta à Itália, mas já como um marionete de Hitler. E é claro, Hitler perdeu a guerra, a Itália também perdeu a guerra, Mussolini foi assassinado, e tem aí uma história interessante que amarraram ele e a sua amante, Claretta Petac, de cabeça para baixo em um posto de gasolina e acabaram de matá-lo a pauladas, ou simplesmente acabar de destruir o corpo que já estava sem vida de Mussolini. Esse livro fala de uma série de enigmas que aconteceu durante essa situação. E o livro tem uma narrativa bastante interessante, que ele conta como se fosse uma história. Ele fala do enigma do cadáver de Hitler. Tem muitos documentos importantes aqui que fala da suposta fuga de Hitler para a Argentina. Ele fala também do enigma de Martin Bormann. Quem foi Martin Bormann? Martin Bormann foi talvez o pior líder do nazismo. Ele era detestado até pelos outros líderes. Era detestado por Himmler, detestado por Goering, detestado por Goebbels. Por quê? Que quando o Rudolf Hess foi para a Inglaterra, deixou o lugar vago, Bormann pegou o lugar de Rudolf Hess, fazendo intrigas de toda a sorte possível. A própria Eva Braun, amante de Hitler, tinha medo de Martin Bormann. E Martin Bormann, muita gente fala que ele foi morto naquela situação ali do cerco soviético, a Berlim. E muitos falam que ele fugiu e que muita gente viu, achou o Bormann aí pelo mundo. Vai saber, E tem também o último capítulo dele, que ele fala do dia que Stalin morreu. Stalin morreu em 4 de março de 1953. Um anúncio da rádio de Moscou, aquele anúncio: o nosso grande líder, Stalin, ele morreu, um derrame. E aqui tem diversas situações, de diversas possibilidades da morte de Stalin. Stalin foi assassinado? Ele morreu realmente de derrame? Ele foi vítima de um complô
de seus lugares tenentes, como Beria, né, como o próprio Nikita Khrushchev. Então aqui ele conta esses momentos de Stalin, né, e para vocês terem uma ideia desse livro, né, ele conta assim a história de Stalin. Abre aspas. Talvez nunca houvesse nevado tanto em Moscou. Era pelo menos a opinião dos mais velhos moradores. Nevara durante todo o mês de fevereiro de 1953. Neve espessa, insistente e insidiosa, acumulando-se pouco a pouco em camadas enormes. Depois veio o vento, a purga, o vento glacial da Sibéria, vento que varria tudo. Ao seu sopro a neve condensar e se transformar em geada. Circular em Moscou era uma aventura, tentar sair de Moscou pelas estradas eriçadas de enormes montes de neves era a empresa sob a qual se recuava. Era como uma barreira de gelo aprisionasse Moscou, só raros trens limpa-trilhos à frente saíam da cidade ou voltavam a ela. A 4 de março, os ouvintes que se barbeavam com a rádio Moscou ligado escutaram subitamente às 6h19 uma simples notícia. O locutor anunciava que Stalin estava gravemente enfermo. Às 6h21, a Rádio Moscou esclarecia que o generalíssimo tivera uma hemorragia cerebral. Às 6h25, a agência TASS anunciava que Stalin estava sofrendo de perturbações cardíacas, que respirava com dificuldade e que os boletins de saúde seriam divulgados a curtos intervalos. Por final, às 6h55, viu o comunicado oficial. O Conselho dos Ministros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas anuncia que grande desgraça caiu sobre o nosso partido e o nosso povo, a grave moléstia do camarada Stalin. E assim por diante, gente. É um livro muito, muito interessante, que fala desses mistérios que são discutidos até hoje. Um livro de 1966, mas extremamente atual, e conta situações que muitos livros hoje, mais modernos, não falam. Ok, gente? Se vocês quiserem esse livro ou outros livros que eu já falei em resenhas anteriores, outros livros até que foram bibliografia de vídeos anteriores, vão lá no ajashop.com.br, você pode comprar lá, o preço é muito barato, é preço simbólico, vocês compram lá pelo PagSeguro ou pelo PayPal. E semana que vem, gente, semana que vem, no próximo livro, a minha próxima resenha, vai ser um livro do Piso Mosaico, Como Superar a Sua Dualidade, de Gabriel Gomes. Ok, gente? Muito obrigado por tudo, por terem assistido o meu vídeo. Se vocês gostarem, acharem que é interessante eu continuar com as resenhas, me deixem saber. Ok, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alt. Pessoal, antes de mais nada, antes de começar aqui esse vídeo, fazendo a resenha aqui de vários livros, desses vários que eu leio, eu gostaria de explicar o seguinte: no site www.ajashop.com.br